Paz, Senhor, irmãos. Amém? Quem está com frio aí? Não, pode baixar um pouco, senão eu vou matar o povo hoje. Quem está com frio? Ninguém? Nossa, tão esperto agora. Pegue sua Bíblia. O livro de Daniel. Daniel, capítulo 2. Aleluia. Amém? Todo mundo achou? Daniel 2, versículo 20. Eu falei ontem essa palavra lá em Poços de Caldas, só que só me deram uma breve saudação, só que ela não saiu da minha cabeça. Nós vamos falar sobre ela de novo hoje. Diz assim: falou Daniel e disse: seja bendito o nome de Deus para todos sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Ele muda os tempos, as horas, ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido e conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Amém? Agora o versículo 48. Do mesmo capítulo. Então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitos e grandes presentes, e o pôs por governador de toda a província de Babilônia, como também por principal governador de todos os sábios da Babilônia. E pediu Daniel ao rei, e constituiu ele sobre os negócios da província da Babilônia a Sadraque, Mesaque e Abdenego. Mas Daniel estava às portas do rei. Amém? Amém. Aleluia. Pode sentar. Essa palavra, irmãos, ela fala muito especificamente sobre o desenvolvimento de uma pessoa dentro do reino de Deus. Todos aqui aceitamos Jesus, amém? Quem aceitou Jesus? Amém? Você já creu que Jesus morreu e ressuscitou e está lá à destra do Pai, amém? Um dia ele vai vir te buscar sobre as nuvens, amém? Você vai estar lá? Você vai ouvir o som? Você vai ouvir o barulho? Você vai querer subir? Bom. Porque o céu, irmãos, o céu, ele só vai para o céu quem quer ir. Se você não quiser ir, não tem problema nenhum. Deus não vai ficar chateado, não vai ficar magoado. Talvez ele fique decepcionado de você não estar lá. Mas quando ele enviou o seu filho para que o seu filho viesse aqui na terra, ele queria que todos aqueles que estivessem aqui, ou que chegasse essa palavra nos seus ouvidos, que chegasse essa palavra e descesse ao coração, todos tivessem a oportunidade de um dia estar com ele para sempre. Então o motivo de nós virmos na casa de Deus, irmãos, o Gabriel falou algo aqui que ficou na minha cabeça. Você veio para oferecer o seu melhor culto para ele, talvez seja o último culto da sua vida. Você já parou para pensar nisso? Talvez hoje seja o último culto. Talvez Jesus volte hoje. Talvez ele volte daqui a pouco. Quem quer ir hoje? Nossa, os amém diminuíram. Ninguém quer ir para o céu. Se Jesus voltar hoje, você não quer ir? Você quer? Amém. Me ajuda aí, né? Mas o céu, irmãos, é dessa forma.
Se você quiser ir, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e Ele te conduzirá até lá. É Ele que é o orientador, Ele que é o determinador do nosso caminho. Então eu preciso, irmãos, querer ir para o céu. Eu preciso querer sair da vida que eu estou. Eu não trouxe nada para a mesa que eu estou aqui. Mas para a mesa talvez porque Deus um dia irá nos servir. Mas para nos apresentarmos diante dele, irmãos, ninguém pode se apresentar diante dele de mão vazia. Ainda bem que Deus está, estamos indo para outro rumo. Ninguém pode se apresentar diante de Deus de mãos vazias. Você está sendo orientado, cada culto que você vem aqui, você é ministrado, você recebe uma palavra, uma orientação, e Deus está querendo que você use tudo isso que você ouve e pratique no seu dia a dia, para que você tenha uma mudança de estado. O texto aqui ele fala sobre Daniel. Daniel ele era um escravo. E como escravo, ele não tinha poder, ele não tinha autoridade, ele não tinha livre-arbítrio, ele não tinha direito de escolha, ele não tinha opinião, ele não tinha sugestão, ele não devia ser ouvido, ele simplesmente era um escravo que, quando fosse convocado, ele deveria estar pronto. Ele deveria ter uma boa palavra, ele deveria ser uma referência aonde ele estava, ele deveria ser alguém que não era como os outros. Assim como um dia Deus te escolheu e colocou dentro de você o Espírito Santo para que você não seja como os outros, mas que você seja como um filho escolhido de Deus que está sendo preparado para um dia poder morar com Ele no céu. É para isso que Deus te escolheu, para que você mude a sua situação. Muitas das vezes nós estamos vindo na igreja, irmãos, esperando que Deus faça um milagre da transformação em nós, mas o milagre, irmãos, ele é produzido dentro de nós para fora. Isso não depende de Deus. Isso depende de mim e de você. Ontem nós ouvimos uma palavra da pastora Ana Paula. Fica aqui o meu registro, Ana Paula. E ela falou sobre Josué 1. Primeira coisa que Deus falou para Josué, depois que Moisés morreu. Josué, levanta-te. Levanta-te. Eles estavam passando uma situação onde o seu líder maior, seu líder principal, morreu. Moisés morreu. E todo mundo ficou sabendo. Deus fez com que fosse público e notório. E fez com que ele também não chegasse na terra. Ele foi salvo, mas ele não entrou na terra de Canaã. E quando Josué, ele é o imediato na ação, eu fiquei pensando sobre isso, porque se a gente parar para analisar o texto, quando eles saíram do Egito, tinham 600 mil homens acima de 20 anos, 600 mil. Só Josué foi separado para ficar no lugar de Moisés. E talvez a gente leia a Bíblia e pense assim, foi Deus que escolheu Josué. Deus tinha um projeto na vida de Josué para que ele continuasse a gestão de Moisés acima do povo. Então, Deus escolheu Josué e era automático. Mas se você ler a Bíblia, irmão, você vai perceber que quem se escolheu foi Josué. Quem estava presente nos momentos onde precisava de um auxiliador, lá estava Josué. Quando precisava auxiliar lá na tenda, estava Josué. Quando Moisés ia consultar a Deus, lá estava Josué. Quando precisava alguém auxiliar Moisés, lá estava Josué. Então, muitas das vezes a gente acha que nós estamos seguindo simplesmente por seguir. Não, irmãos. Você está sendo aqui preparado constantemente para que você tenha um diferencial a oferecer para o mundo lá fora. Foi isso que aconteceu com Josué. Ele se prontificou a ser uma pessoa diferente do estado em que ele estava. E quando a pastora Ana Paula falou isso, a primeira frase que ela falou, levanta-te. Isso ficou na minha cabeça. Levanta-te. Pressupõe uma ação. Pressupõe uma ordem. Deus falou para ele, levanta-te. Não é opcional. Aliás, servir a Deus não é opcional, depois que você aceita Ele. Quando você não quer, tudo bem. Depois que você aceita Ele, opcional acabou.
Por isso que eu preciso me prontificar. Eu preciso me preparar para estar lá. É igual o arrebatamento, não será diferente. Eu preciso me preparar para estar lá. Eu preciso querer estar lá. Preciso querer participar disso. Eu quero estar lá quando Jesus aparecer. Eu quero ser o primeiro a estar lá. Embora, não vou poder ser o primeiro, porque os mortos ressuscitarão primeiro, vão chegar primeiro, Quem morreu vai ter prioridade na fila. Olha só. Então hoje o que Deus quer de você, irmãos? Levanta-te. 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 Ah, pastor, mas eu já sirvo a Deus, eu já faço as coisas, eu canto no louvor, eu sou da Senhora. Levanta-te. Tem algo na sua vida que ainda você não se levantou e Deus está te ordenando hoje. Levanta. Não é uma opção, é uma ordem. Levanta-te. Lá no livro de Isaías, no capítulo 60, no versículo 1, quando Jerusalém começa a ser restituída, Deus dá uma outra ordem. Levanta-te, Jerusalém, e resplandece, porque já chegou a sua luz e a glória do Senhor vai brilhando sobre ti. É isso que Deus quer fazer comigo e você, irmão. A glória dele precisa brilhar sobre nós, porque toda vez que nós seguimos o plano de Deus, nós movimentamos o reino espiritual, como foi falado aqui. O mundo lá fora é alcançado não pelo meu nome, não pelo que eu faço, mas porque Deus opera sinais e maravilhas através de nós. E se você está sentado, não se levantar para fazer a obra de Deus, você está impedindo que as pessoas lá fora sejam abençoadas. Paira sobre nós uma responsabilidade, irmãos, de representar um reino que não é apático, mas é um reino que é vivo. E as pessoas precisam ser vivificadas por esse reino. Porque esse reino tem um rei que está vivo. Ele foi condenado, ele foi crucificado, mas ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele é um Deus que é vivo, ele é um Deus que é presente. É um salmista de socorro bem presente na hora da angústia. E ele continua, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem, eu sei quem é o meu Deus. Você precisa ter essa convicção. Você precisa ter essa certeza. Porque os dias que estão por vir aí, irmãos, ele vai depender claramente para decidir quem é e quem não é. Quem é e quem não é. Quem serve e quem não serve. Quem está preparado e quem não está. Eu li essa reportagem esses dias, irmão, eu fiquei chocado. Como às vezes a gente não tem noção nem percepção das coisas que estão acontecendo no reino espiritual. E às vezes a gente está preocupado em receber coisas, que são migalhas para Deus. E Deus tem chamado você para sentar na mesa do rei. Ele não quer que você viva de migalhas. Ele quer que você tenha uma bênção que ela seja, numa medida, como a Bíblia mesmo diz, recalcada, sacudida, transbordante. E essa bênção, irmãos, ela não é financeira. Não é uma bênção física, às vezes. Às vezes, é a bênção de você estar na presença. Ontem o culto demorou 3 horas. 3 horas. Se não me engano, foram 7 pessoas que deram uma saudação. 7 pastores. Antes que pudesse ser pregada a palavra. E quando a gente pensa num tipo de condução de culto assim, 7 pessoas falando, vixe, é muita gente falando, muita coisa. Mas, irmãos, o impacto de cada palavra que foi falada era algo que... Era como a Bíblia diz, era uma flecha que acerta o alvo do nosso coração e tem o poder de nos transformar. Era um culto que se ficasse mais umas 3, 4 horas lá, ninguém ia querer ir embora. Porque quando a gente vem para oferecer o nosso culto para Deus, a gente vem para oferecer o nosso melhor para Deus, a gente não preocupa com o relógio. A gente preocupa se a gente está agradando Ele. A gente se preocupa se Ele está recebendo. Porque não adianta eu cantar, eu tenho que adorar. Não adianta eu orar, eu preciso penetrar os céus. Eu não posso que a minha oração seja simplesmente falar, mas seja algo que tenha o poder e o impacto de transformar e movimentar o reino espiritual. No livro de Tiago diz assim que eu tenho que entrar com
ousadia diante do trono da graça de Deus para que as minhas petições elas sejam alcançadas. E se eu não tiver ousadia, irmãos, né, ousadia já pressupõe alguém que é diferente dos demais. Alguém que quer ir além do limite. Alguém que quer ultrapassar barreiras. Alguém que não se preocupa com obstáculos. E hoje sabe o que acontece? O povo de Deus, qualquer obstáculo que passa é motivo para parar, é motivo para desanimar, é motivo para entristecer. E Deus às vezes fica de lado. E às vezes a gente esquece do poderio de Deus. Às vezes a gente esquece quem Deus é. Às vezes a gente esquece das coisas que acontecem. E às vezes a nossa dificuldade, às vezes o nosso probleminha, quando a gente coloca diante de Deus, irmãos, às vezes não é nada. Essa semana aqui, ó, num país chamado Burkina Faso, não sei se você já ouviu falar. É um país na África. Ele faz divisa com o Mali e com o Níger. Ele fica no meio dos dois. Os outros dois são os dois países que mais perseguem cristãos. E nessa semana aqui, ó, eles invadiram uma igreja que estava lá louvando o nome do Senhor. E eles amarraram todas as pessoas que estavam naquele culto ali. Os adultos, né? As crianças ainda conseguiram fugir e poucas pessoas fugiram de lá. E eles amarraram 26 pessoas e degolaram todas elas. Eles metralharam as crianças. Uma das sobreviventes que eles tiraram do mato, que conseguiu fugir, ela tinha 3 balas na sua perna. Era uma criança. Esse mesmo grupo que atacou essa igreja, uma semana antes ele atacou e matou 200 pessoas. E dentro dessas 200 pessoas, 22 eram cristãos. E sabe o que acontece? Sabe o que os sobreviventes falaram? Nós vamos agora erguer de novo a igreja, porque ninguém aqui vai parar se Deus não mandar. Você está a fim de encarar esse desafio, irmãos? Isso é reino. Isso é entrega. Às vezes a gente acha não trazer nada para a mesa, é legal falar isso. É uma vergonha falar isso. Porque diante de Deus ninguém pode se apresentar de mão vazia. A Bíblia diz que para o profeta, para você se apresentar diante do profeta e o profeta ouvir a sua petição, você tinha que ofertá-lo. Para que ele pudesse dispor do seu tempo para interceder a Deus e Deus trazer uma resposta para a pessoa. Então não chegue de mão vazia diante dele. Venha aqui para oferecer o seu melhor. Porque Deus veio aqui para oferecer o melhor para você. Ele está mostrando para você qual é o caminho que você tem que percorrer. Ele está querendo hoje ajustar a sua bússola, para que o sinal fique certinho. Ó, é o norte, a bússola sempre marca o norte. Então, onde você for, você sabe a referência. Se você virar para cá, você sabe a referência. Se você virar para lá, você sabe a referência. Se for você virar para lá, você sabe a referência. Aonde você estiver percorrendo o seu caminho, a referência vai continuar sempre te guiando. É isso que Deus quer que você entenda hoje, irmãos. Você precisa que a referência esteja nele. E ele já deixou um modelo, ele já deixou uma estratégia, ele já deixou um manual, ele já deixou um livro de regras de conduta que você precisa seguir. Não para que você receba algo dele, pelo contrário. Porque a Bíblia diz assim, que o fato dele ter nos escolhido é um privilégio. É um privilégio. Ontem, quando acabou o culto, nós fomos para a casa do pastor Lenilson. E aí praticamente estava só os pastores lá e tinha 3 pessoas de fora. Que não era, ali eram só 2 que não eram pastores. Era a Júlia e mais uma irmã. E a gente estava conversando, né? E foi um negócio interessante. Aí a pastora Ana Paula falou assim, nossa, eu estava preocupada de pregar lá na igreja, porque tinha tanto pastor lá. Como é que eu ia chegar lá e falar? Já pensou se alguém me corrige? Já pensou se... E ainda falou assim, ainda o pastor André sentou na primeira fila, como se eu fosse fazer alguma coisa por ela. E aí a gente estava conversando e aí a Evelyn perguntou para mim assim, pastor, você não fica nervoso? Como é que é lá agora? Porque eu vejo que às vezes você está pregando, assim, parece que... Eu falei, a responsabilidade de trazer a palavra nunca passa. Fica nervoso, fica preocupado, treme, isso não muda. E ela falou assim, então não para nunca? Eu falei, não para nunca. Só que você tem mudanças de patamares.
Hoje trazer a palavra para mim é um motivo de satisfação, não de obrigação. Não é um motivo, não é um dever, não paira sobre como uma responsabilidade que eu preciso, pelo contrário. É uma satisfação porque eu entendi qual é o meu valor diante de Deus. Eu entendi o que é que Deus espera de mim. E talvez eu devesse fazer até mais. E ela ficou analisando, eu ia até complementar para ela, falei, olha, eu me identifico muito com um personagem da Bíblia, que está lá no livro de Números, que fala sobre uma passagem com o maior falso profeta da Bíblia, né, até chegar ao próximo, que é Balaão. Balaão tem um fato curioso. Todo mundo aqui acho que já ouviu falar sobre a jumenta de Balaão. Quem já ouviu falar? Eu me identifico exatamente com esse personagem da Bíblia. A jumenta de Balaão. Por quê? Porque o jumentinho lá naquela época só tinha uma responsabilidade. Não tinha valor. Não que eu estou me desvalorizando, entenda. Não tinha valor. Talvez para a sociedade, às vezes você também não tem valor. Talvez você seja mais um na multidão. Mas quando o anjo tocou, a jumenta teve nela a capacidade de fazer coisa impossível, que era falar. É assim que eu me identifico. Se Deus não tocar, se a glória de Deus não estiver em mim, se o Espírito Santo não falar, eu sou um jumentinho vazio, largadinho lá. Agora, se Deus me tocar, se Deus falar comigo, se Deus usar a minha vida, eu e você temos a capacidade de fazer coisas extraordinárias, maiores do que Jesus fez e até impossíveis. Já pensou o Deus que está dentro de você? Já pensou o que Ele pode fazer através de você, irmão? Deus não olha em capacidade. Esse é o grande erro nosso. Eu não sou capaz. Eu não sou inteligente. Eu não sou sábio. Eu não sou isso, eu não sou aquilo. A gente tem a síndrome do Moisés, né? Eu não sei falar. Eu nem conheço Deus. Olha só, está 30 anos, né, servindo a Deus, nem sei quem é Deus. Mas quando a glória de Deus manifesta em Moisés, irmão, a Bíblia diz que ele só perdeu para Jesus. E você? A glória de Deus está se manifestando em você de tal forma que você mude o seu patamar? Quando a gente lê aqui o livro de Daniel, no capítulo 2, o texto começa falando da grandiosidade de Deus. Ele é Deus soberano, Ele é o Rei dos Reis. Ele tem todo o poder nas suas mãos, Ele tem toda a autoridade, Ele pode todas as coisas, Ele faz todas as coisas. Ele controla o tempo, Ele controla as horas, Ele controla os reis, Ele controla as autoridades, Ele controla... Tudo está sujeito ao seu poder e à sua autoridade. Esse Daniel, ele era um homem que ele sabia disso. Ele foi criado nisso, ele foi ensinado isso, e ele reconhecia em Deus nisso. Então ele queria sempre estar preparado, ele queria sempre estar pronto. Embora ele fosse um escravo ali, embora ele fosse largado, talvez ele estivesse numa cela preso, embora ele tivesse um bom cuidado, mas ele estava sendo preparado para que um dia ele pudesse apresentar diante do rei. Mas ele não sabia qual era o dia, ele não sabia qual era a hora, ele não sabia qual era a ocasião, ele não sabia qual era o obstáculo, muito menos qual era o desafio. E de repente, o rei, o faraó ali, não era o faraó, né? Vamos deixar só o rei, não era a Babilônia, não era faraó ali. O rei ali, Nabucodonosor, maior autoridade do mundo na época. Ele tem um sonho, aliás, 2. Não, ele tem um sonho. Do de José que eu vou falar daqui a pouco são 2. Ele tem um sonho. Ele reúne todas as autoridades da Babilônia. Todos aqueles que tinham algum conhecimento, alguma inteligência fora do normal, alguma sabedoria, alguém que tinha algum destaque, alguns que fossem até magos, alguns que conseguissem até supostamente prever o futuro. E ele chega diante de todos, reúne todos e fala assim, eu tive um sonho e eu preciso da interpretação porque eu não consigo dormir. E sabe o que acontece? Ninguém no reino mais poderoso da terra tinha conhecimento suficiente para oferecer para o rei
uma interpretação. Mas no povo de Deus, já fala, né? O povo de Deus sempre tem alguém que é diferente. Sempre tem alguém que tem um preparo. Sempre tem alguém que escolheu servir a Deus de verdade. E Daniel é lembrado. Ó, tem um escravo. Ele é inteligente. Ele é diferente dos demais. Ele até me propôs um desafio, aí é revelado tudo o que aconteceu com Daniel. Mas Daniel ainda era um escravo. Então perceba como Deus trabalha e perceba como o crente precisa também trabalhar. E aí ele é convocado para se apresentar diante do rei. E ele chega diante do rei, a maior autoridade do mundo. E eu fico imaginando essa cena. Talvez ele não soubesse o que ia acontecer ali. Mas ele foi lembrado porque ele era quem carregava a bandeira de um Deus que podia todas as coisas. E de repente, todas as autoridades no assunto não podiam resolver. E ele chega nesse cenário. Ó, todo mundo de autoridade, todo mundo de destaque, todo mundo que é inteligente, todo mundo que é sábio, todo mundo que é capacitado, todo mundo que é estudado aqui, cheio de diploma, ninguém conseguiu. Agora falaram que você consegue. Aí, Daniel também era um crente esperto. Eu talvez não possa. Mas há um Deus que coordena todas as coisas. Ele sabe todas as coisas, Ele conhece todas as coisas. E tudo nesse mundo foi fundamentado porque Ele quis. E Ele pode interpretar. E o fato curioso é que o rei, ele sonhou, mas ele não contou o sonho para ninguém. Ele queria que interpretasse o sonho, mas que contasse. Pensa que o desafio era fácil? Agora pensa o escravo, que já estava condenado a uma vida de serviço. E se ele não interpretasse, para onde ele ia parar? Certamente ele iria morrer. Os outros seriam poupados. Era do próprio povo, mas não. E a Bíblia diz que Daniel fala para o rei: o Deus que conhece todas as coisas, o Deus que tem todo o poder nas suas mãos, o Deus que vê todas as coisas, o Deus que é onipresente, onipotente, o soberano, o eterno, o magnífico, o transcendente, aquele que é acima de todas as coisas, Ele pode. A primeira apresentação do crente, irmãos, é falar de quem ele representa. A solução do obstáculo que você precisa passar na sua vida precisa partir do momento que você apresenta quem você serve. Ele apresenta quem é Deus. E ele fala assim: agora nós vamos revelar tudo aquilo que você sonhou. E ele fala: quando você estava deitado na sua cama e os seus pensamentos subiram ao mais alto dos céus, você teve uma visão. E nessa visão você contemplou uma estátua, e na sua estátua a cabeça era feita de ouro. Era de ouro porque era de destaque, era de riqueza, era de autoridade. E essa autoridade é o Senhor, Rei. Porque tu és o Rei grandioso. Toda a terra hoje está sujeita às suas ordens. E ele vai continuando a interpretação e ele fala: olha, essa estátua, o seu peito e o seu braço era feito de prata. O seu ventre e sua coxa era feito de cobre. Suas pernas eram feitas de ferro. E os seus pés eram uma mistura de ferro com barro. E ele fala: olha, a cabeça, que é a autoridade, que é o poderio, ela é você, rei, porque toda a autoridade hoje da terra está nas suas mãos. Mas virá depois de você um reino não tão forte como o teu, não poderoso como o teu, será um reino de prata. E ele vai destacando cada um. Ele fala: olha, mas no final você viu que uma rocha foi cortada sem mão. E essa rocha acertou nos pés da estátua. E essa estátua, ela foi esmiuçada. Todo o poderio, todos os reinos,
Todas as autoridades caíram quando essa pedra foi cortada. E essa pedra, ela fala sobre um futuro. E ele vai dando a interpretação, porque no futuro será levantado um reino, e esse reino terá um líder que é poderoso, que é o nosso Rei dos Reis, que é o Senhor Jesus. E esse reino, ele terá poder e autoridade, nele não haverá mistura, nele não haverá confusão, ele será um reino separado, e esse reino governará para sempre. E o que foi revelado para você, rei, é algo que acontecerá no futuro. E aí Daniel vai dando o quê? Uma representação de quem ele serve. Não basta você apresentar a Deus com palavras. Você precisa mostrar a Deus como Ele é, para que as pessoas também possam sentir e experimentar. A gente não vai convencer as pessoas pelas palavras que a gente fala, mas por aquilo que ela lê da nossa vida. E aí sabe o que acontece? O trabalhar do rei foi o quê? Olha, Daniel, eu vou te encher de presente. E a Bíblia diz, a gente leu, deu muitos e grandes presentes. Não foi um presentinho só, não. Foram muitos presentes. Mas o melhor ainda estava por vir. Ele falou, olha, Daniel, quem tem sabedoria como você? Quem é inteligente como você? Quem é sábio como você? Sabe o que eu vou fazer? Você agora vai ser constituída uma autoridade. Sabe o que Deus está falando para você hoje aqui, irmão? Se você crer, se você buscar as coisas de Deus, se você representar bem a Deus, Deus tem mudança de patamar para a sua vida hoje. Deus faz que um escravo que estava largado numa cela, que era esquecido, que estava lá, mas que continuou preparado, continuou se esforçando, continuou se dedicando, mesmo que ninguém visse, ele continuava se exercitando, ele continuava intercedendo, continuava orando, continuava buscando a Deus, porque ele sabia que no momento que ele tivesse que representar a Deus, ele estaria pronto. Ele estaria apto. E sabe o que Deus fez? Falou, não é suficiente que você permaneça no lugar onde você está. A Bíblia diz que ele foi a maior autoridade de todos os governadores que tinha naquela época. A maior. Então imagina, o reino mais poderoso da terra, com o rei mais poderoso da terra. De repente tinha ali um crente, esquecido, escravo, largado, pelo homem, mas nunca por Deus. É isso que você precisa entender, irmãos. O homem pode te esquecer, o homem pode te abandonar, ele pode pisar em você, ele pode planejar o mal contra você, ele pode falar mal de você, mas Deus não. Deus, ele continua no mesmo propósito que ele te escolheu, ele te chamou, ele te nomeou, ele falou para você, vai e dê fruto, e o seu fruto permanecerá. Consegue analisar a dimensão que Deus trabalha? Talvez você está preocupado apenas com as suas coisas, com os seus projetos, irmãos, e Deus está preparando coisas muito além, muito maiores, que você não consegue nem imaginar. E talvez você está pedindo coisas para receber de Deus, que são poucas perto daquilo que Ele pode te presentear e ainda pode te elevar. Que não foi só o presente que ele recebeu uma posição, ele recebeu uma autoridade, e ele tinha domínio sobre tudo, só não mandava mais que o rei. Agora pensa isso, irmãos, a palavra era sobre o mundo inteiro. Imagina hoje que no mundo tem 8 bilhões de pessoas, e só tinha 2 pessoas na terra que tinham a autoridade para mandar nos 8 bilhões. Já parou para pensar nisso? Foi essa circunstância que ele estava. E eu estou falando disso para que você entenda, irmãos, que não importa a sua condição, importa a sua postura. Porque a Bíblia diz assim, que se te mostrares frouxo no dia da batalha, pouca será a tua força. Mas se você se apresentar apto, Deus pode movimentar os céus e a terra e fazer coisas extraordinárias por mim e por você. Ele vai tirar você hoje de um lugar de esquecimento para colocar num patamar diferente, de destaque. O escravo ali, ele era um escravo, mas quando ele se apresentou no faraó, ele tinha um nome, ele recebeu uma autoridade. A Bíblia diz que o rei tirou o anel da sua mão, colocou na sua mão e deu autoridade para eles sobre tudo.
Olha onde Deus pode te levar hoje se você crer, irmão. Ele pode tirar da condição que você está e te levar a um outro patamar, seja espiritual, seja físico, seja financeiro, seja o que for, desde que você esteja pronto e apto para servir a Ele. E a Bíblia está cheia de exemplos, irmão. Lá no livro de Gênesis, no capítulo 41, aleluia, fala sobre outro homem que também era um escravo. Ele se chamava José. Ele foi vendido pelos seus irmãos. É uma história até mais triste, né? Embora Daniel foi levado, teve a sua casa invadida e foi levado preso. A história de José começa com ele sendo vendido pelos seus irmãos, sendo abandonado. Depois ele é comprado e é levado para a casa do Potifar. Continua sendo um escravo. Depois de escravo ele se torna um prisioneiro. Mas em nenhum momento da palavra de Deus, em nenhum texto bíblico você vai encontrar ele reclamando. Você não vai encontrar ele murmurando. Você não vai encontrar ele reclamando dos seus irmãos. Ele questionando por que os seus irmãos fizeram isso. Por que os seus irmãos fizeram aquilo. Por que vendeu ele. Quando você tem a sua referência em Cristo, irmão. Quando a sua referência está em Deus. Não importa o que aconteça, você vai permanecer na sua referência. E na referência de Cristo, não pode existir esse tipo de comportamento. E ele sabia disso. E o que ele faz? Ele permanece naquilo que foi colocado. Ele não sabe o que ele está passando, ele não entende o motivo, ele não entende, mas não precisa questionar porque ele conhece Deus. E ele sabe que Deus ele tem todas as saídas, ele sabe que Deus é bom, que Deus abençoa, que Deus se lembra dos seus, que Deus não abandona, que Deus está presente em todos os momentos da sua vida, e ele permanece fiel. Quando você conhece a Deus, irmão, você não tem dúvida. Você não se sente abandonado. Você não se sente órfão, porque você sabe que Ele é Pai. Aleluia. Mas Ele também precisava estar apto quando Ele fosse chamado. E de repente, o que acontece? Aí sim o faraó. Aí o faraó tem 2 sonhos. No mesmo cenário de Daniel. Chama lá quem interpreta, chama quem conhece, chama quem tem poder, chama quem tem autoridade, chama quem tem destaque, quem tem as medalhas. Para Deus não precisa nada disso, irmão. Para Deus precisa de uma coisa só, fé. A fé ela tem o poder de movimentar montanhas, se você crer. Chama lá, olha, ninguém consegue aqui não. Aí, de repente, alguém lembra. O copeiro lembra e fala, olha, eu estava preso. E, de repente, tinha um rapaz lá, novinho. E ele interpretou os sonhos. E o que ele interpretou aconteceu. Quem sabe se o rei não chamá-lo, ele não tem a interpretação. Então, prepara o escravo. Aí deram um banho nele, trocaram ele, colocaram uma roupa digna. Né? Para se apresentar do rei da terra, você não pode se apresentar de qualquer jeito, imagina o rei dos reis. Né? E ele é preparado para estar lá. Mesma situação. O rei, um faraó incomodado com os sonhos. A gente só se incomoda com os sonhos, mas quando ele é muito real, né? Às vezes a gente sonha e nem lembra. Às vezes, só se impactar, se tiver algum choque que a gente lembra. E foi o que aconteceu com o faraó. Ele teve 2 sonhos e ele não conseguia dormir. Chama lá José. José se apresenta e fala, olha, rei. Teve 2 sonhos. Primeiro sonho, você viu 7 vacas gordas, cheinhas, bonitas. De repente apareceram 7 vacas magérrimas, feias, e elas foram engoliram as 7 gordas. E você dormiu de novo, e quando você teve outro sonho, e nesse sonho do mesmo broto saíam 7 espigas cheias. E de repente apareceu 7 espigas feias, sem frutos. E essas fezes engoliram as outras.
E ele deu a interpretação, né? Surgirá sobre a terra do Egito 7 anos de fartura, de bênção. Tudo que plantar na terra vai dar em abundância. Mas depois de 7 anos, haverá 7 anos de uma fome terrível. E vai assolar a terra do Egito. E grande vai ser o clamor. E as cidades do mundo virão até você. Era a mesma situação de Daniel. Nesse tempo, o Egito era a maior nação da terra. Maior autoridade. E, de repente, o faraó, o mais poderoso da terra, falou, olha, quem no meu reino eu poderia colocar para cuidar disso, senão você? Não há mais ninguém tão sábio e inteligente quanto você. Tirou o anel da mão, colocou na mão, falou, hoje você sai do seu status de escravo para ser um governador. Maior do que você, só eu. Abaixo de mim, todos se curvarão diante de você. Estou falando essas histórias para que você entenda, irmãos, como Deus pode te mudar de patamar. Como Deus pode te tirar do anonimato. Como Ele pode tirar você de uma circunstância onde ninguém dá valor, para colocar você como uma pessoa de destaque. Aonde você for, seja no seu trabalho, seja na sua escola, seja na tua igreja, seja no reino de Deus, seja onde for. Não precisa que as pessoas acreditem em você. Se Deus acreditar, já é o suficiente. Não importa se as pessoas julguem você pela sua aparência, julguem você pela sua palavra, pela sua inteligência, pela sua capacidade. Importa, irmãos, com o que Deus olha de você, com o que Deus vê de você e com o que Deus pode fazer com você. O mundo pode te condenar à escravidão, mas Deus pode tirar e falar assim, olha, hoje você tem poder e autoridade para mandar em tudo. Tudo hoje está sujeito à sua vontade. Há alguma diferença entre eles, irmãos? Nenhuma. Há uma diferença com você? Nenhuma. Hoje nós servimos ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Se você hoje se colocar diante dele, a Bíblia é bem clara. Tudo que pedis em meu nome, crendo, recebereis. Tudo. Tudo que você pedir, crendo, você receberá. Você só precisa estar pronto. Pronto. Quem está pronto? Tem uns que eu acho que eu estou começando. Estou buscando uma referência. Irmão, se você serve a Deus, você precisa estar pronto. Que é igual arrebatamento. Você acha que vai te avisar? A Bíblia diz que nem Jesus sabe. Só o Pai sabe o dia e a hora. Mas eu garanto para você, está próximo. Eu garanto para você, está próximo. Se você quiser saber mais detalhes, venha na quarta-feira e não perca. Posso te falar até o ano que ele vem. Na Bíblia. Tá? Agora o dia e a hora. Deus quer que você entenda hoje, irmãos, que você precisa mudar de patamar. Por mais que você ande com Deus, não esteja satisfeito com a situação que você está. Queira sempre mais, porque Deus ele tem muito mais para nos oferecer. A Bíblia diz que Deus tem para nos oferecer muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Às vezes a gente nem consegue imaginar, irmãos, as coisas grandiosas que Deus pode nos oferecer. Os ambientes onde Deus pode me levar, as autoridades que podem estar esperando a sua presença lá. Olha só. Deus me colocou aqui uma pessoa entrando num ambiente onde as autoridades, pessoas de cargo alto, hein? Pessoa de autoridade, precisando da sua ajuda. Quando alguém de autoridade precisa da sua ajuda, significa que a sua autoridade é maior do que a dela. E quem serve a Deus, com certeza, tem autoridade maior sobre todas as coisas, porque a gente serve o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. O soberano e eterno Deus. Aquele que é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor, de toda adoração. Aquele que foi criado e fundamentado todos os alicerces da terra. Tudo que Deus fez, e você pode contemplar dos seus olhos, irmãos, não é nada além daquilo que Ele pode ainda nos oferecer, que a gente nem sabe.
Começa a entender qual é a dimensão de Deus. Começa a entender qual é a dimensão do plano dele na minha vida, na sua vida. Aonde Deus quer te levar. Já te falei, Ele não se preocupa com a sua competência. Ele não se preocupa com a sua habilidade. Ele não se preocupa com o seu talento. Ele não se preocupa com o seu diploma. Ele não se preocupa se você sabe falar bonito. Se você fala mais de um idioma. Ele está preocupado se você ouve quando Ele fala. Porque se você ouvir a Deus quando Ele fala, irmãos, Ele tem poder de transformar o seu patamar. Ele tem poder de te elevar. Ele tem poder de te levar onde tem autoridades constituídas e elas dependerem de você. Porque você carrega uma bandeira, irmãos, que pode fazer a diferença na vida de todas as pessoas que estão lá fora. Já parou para pensar nisso? Você tem em você o poder e a autoridade para mudar a situação de pessoas lá fora. Então pare de gastar tempo querendo resolver os problemas da sua vida. Deus está te falando hoje claramente, pare de querer resolver os problemas da sua vida. Comece a resolver os problemas de Deus, irmãos, que os da sua vida serão solucionados automaticamente. Tem circunstâncias que você só precisa estar pronto, irmão. É por isso que quando a gente lê o texto lá de Samuel 17, quando fala sobre Davi enfrentar o gigante, nenhuma parte do texto você vê Davi orando. Ou você leu lá que Davi orava? Você leu lá no texto que Davi orava? Que Davi jejuou mais 3 dias para o gigante cair? Ele chamou a equipe de intercessão, ligou para a Conceição, mandou um zap lá, Conceição, vem aqui, porque hoje a intercessão vai ser braba aqui, precisa vir aqui. Você precisa lutar aqui comigo. Foi isso que ele fez? Não, mano. Quando você conhece a Deus e você está pronto, você está pronto. Pode vir qualquer obstáculo, pode vir qualquer gigante, pode vir qualquer desafio, você está pronto porque você representa um Deus. E a Bíblia garante, Deus não deixa ninguém na mão. A Bíblia é bem clara, abre apenas a tua boca que eu encherei. Tanto se você não sabe falar, se você é isso, se você é aquilo, irmãos, hoje Deus está tirando todas as suas justificativas, porque Ele quer usar a sua vida. Tem pessoas lá fora, irmãos, que às vezes ela vai precisar de um abraço seu. Tem pessoas que ela vai precisar, às vezes, de uma visita. Outras, às vezes, vão precisar de uma palavra. Talvez outros precisem apenas de uma intercessão. Às vezes, talvez, algumas precisem de uma oração. Não importa. Toda a solução que ela precisar está em você. Deus te chamou, sabe para quê? Para que você também vá lá buscar o escravo. E traga ele para outro patamar. Deus quer que você vá lá buscar aquele que está perdido, né? Lucas 19:10. Né? Que o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que estava perdido. Deus quer que você vá lá e busque aquele que está perdido e traga para que ele siga o caminho, a verdade e a vida. Só está em você, irmão. Já está em você. Já te foi dado esse poder, já te foi dada essa autoridade, já foi instituído sobre você, já foi ordenado sobre você. Você precisa apenas mudar de patamar. Sabe quando Deus muda você de patamar, Ele muda o seu nome, Ele muda a sua autoridade, Ele muda o reconhecimento das pessoas sobre você, Ele muda o reconhecimento do diabo sobre você. Tem muitas pessoas aqui que estão batalhando lutas espirituais e não têm vencido porque o diabo não conhece o seu nome. Ô glória! Deus quer fazer o seu nome conhecido para que o diabo reconheça quando você chegar. Isso não sou eu que está falando, não. É a Bíblia que fala, irmãos. Você lê o livro de Atos, você vai ver que Paulo estava lá numa certa cidade, e ele pregou muito sobre o Senhor, sobre salvação. E sabe o que aconteceu? Alguns acharam que porque ouviram Paulo falar, já poderiam ter a autoridade dele. Já poderiam ter a fama que ele tinha. Já poderiam ser conhecidos como ele era. E eles viram alguns endemoniados e falaram assim, não, nós vamos lá agora. Eles não estavam prontos, não estavam aptos. Nem tinham mudado de patamar. E sabe o que aconteceu? Os endemoniados deram a surra neles.
Eles chegaram lá e falaram assim, não, porque eu vim aqui em nome de Paulo. Sai daqui em nome de Paulo. Aí não saiu, né? Porque Paulo não tinha um nome que tinha autoridade suficiente para tirar o demônio. Ah, então sai em nome de Jesus. Eles não saíram. Jesus eu conheço, mas você? E o texto diz bem claramente, ele fala, olha, Paulo eu conheço. Jesus, bem sei quem és. Mas vocês, não. Então, surra. Mas se você, irmãos, se estiver diante da presença de Deus, seguindo as suas ordens, Deus hoje vai tirar você de outro patamar. Vai tirar você do anonimato para que o teu nome seja conhecido. Seja no reino da terra, seja no reino espiritual. Porque quando o seu nome é conhecido, irmãos, o de Deus é muito mais exaltado. Porque a gente sabe qual é o nosso valor. Eu sei o meu valor lá, jumentinha do Balaão. Mas eu sei que se Deus me tocar, eu posso fazer coisas extraordinárias. E algumas até impossíveis. Não porque eu tenho poder, não porque eu tenho autoridade, mas porque sobre mim foi constituído um poder e uma autoridade do céu. E em você também. Você precisa acreditar nisso. Você precisa crer nisso. Você precisa aceitar isso. A pastora Ana Paula falou um negócio lá que eu fiquei pensando também. Eu analiso bem o que as pessoas falam, porque eu tento aplicar tudo que fala na minha vida. Que para mim toda pregação ela é para mim. Então, se chegou, seja um WhatsApp, seja um vídeo no YouTube, seja um corte, seja uma pregação, se chegou para mim, é porque Deus direcionou que eu preciso que aquilo lá tenha impacto em mim. E ela falou assim, pare de ouvir os testemunhos dos outros. Comece a contar os seus. Comece a contar os seus, irmão. A Bíblia tem 2.930 personagens, aproximadamente. Se a Bíblia fosse escrita hoje, quais histórias você deixaria registrada lá? Olha, a Zilda fez isso daqui, ó. A Zilda fazia cortina e tal, mas ela salvou um monte de gente aqui, ela fez isso. É assim, ó. Qual é a história que Deus precisa que ela seja contada? Para que ela seja multiplicada. Para que as pessoas vejam e falem assim, nossa, que legal. Preciso servir a Deus. Outro dia eu estava contando para a Júlia o testemunho do meu primo. Católico, até os últimos. Eu falei, não, eu vou converter esse daí. E aí foi me proposto um desafio. Eu falei, vamos lá na igreja, tal, porque Jesus é isso. Né? Ele já conhece Jesus, né? Católico já conhece Jesus, é meio irmão, né? É só um ajustezinho. E aí ele falou assim, eu vou na sua igreja. Se for na minha. Eu falei, eu vou. Ele falou, só que eu não quero que você vá na missa. Eu quero que você vá na aula de crisma. Eu falei, é melhor ainda. E eu fui. Cheguei lá, estava ensinando os 7 sacramentos. E aí explicou, tal, falou, tal. E ele perguntou para mim, o que você achou? Eu falei, eu achei ótimo. Tudo que foi ensinado ali eu concordo. Não vi nada de errado. Aí ele, é verdade? Eu falei, é verdade. Eu falei, agora você tem que ir na minha igreja. Está servindo a Jesus até hoje. É o desafio, irmão. Você tem que propor. Mude de patamar hoje. Mude de patamar hoje. Queira algo mais de Deus. Por mais que você já recebeu de Deus, isso não é o suficiente. Ele tem mais. Talvez você já recebeu um dom, Deus ele tem ainda mais 8.
Talvez você já pregou e salvou uma pessoa. Deus quer que você salve talvez um bairro, talvez uma cidade, talvez uma nação. Talvez você vá pregar em outros lugares. Talvez você vai receber um chamado novo. Talvez você vai receber um ministério. Talvez você vai abrir uma extensão dessa igreja. Talvez você vai propagar o nome de Jesus em outro lugar. Eu não sei o que Deus quer fazer com a sua vida, nem qual é o seu chamado, o teu propósito. Mas eu sei de uma coisa. Deus chama você hoje e fala: levanta-te. Porque eu tenho um novo patamar para você. Eu tenho uma direção nova que você precisa seguir. Eu tenho novos obstáculos, mas eu tenho novas experiências. Eu tenho novas oportunidades. Eu tenho uma autoridade para descer sobre a sua cabeça, para que as pessoas reconheçam aqui, lá fora e no inferno. É isso que Deus quer de você, irmãos. Mudança de patamar. Deus não quer que você seja um largado, um esquecido. E nem que Deus te condene. Mas Ele quer te elevar a um outro patamar. Ele quer te elevar a um outro nível. Ah, pastor, mas eu cheguei agora. Quem chegou agora é melhor ainda. Porque eu, quando aceitei Jesus, irmão, o pessoal não dava desafio para eu ler um versículo da Bíblia, não. Assim, eu tinha uma semana para decorar um livro. O primeiro desafio que eu recebi quando eu aceitei Jesus, tinha que decorar Atos. 28 capítulos. Bem fácil assim. Ele podia começar pela carta de 2 João, né? Que é o menor da Bíblia. Depois vai para Obadias, né? Depois vamos para Filemão. Então a gente consegue aí, em uma semana aí, ler uns 5, 6 livros da Bíblia sem muito esforço. Não, irmãos? Quando você dá para você metas fáceis, você não busca desafios. Vou falar de novo, hein? Quando você quer metas fáceis, você não se prepara para os desafios. Você acha que Davi chegou lá, chega aí, gigante, é o seguinte, eu vou te derrubar porque você é folgado, hein, mano? Chegou assim? Com gíria, com malandragem? Não, irmão. Ele tinha um relacionamento com Deus, ele conhecia Deus, ele soube derrubar um leão, ele soube derrubar um urso. Quando ele ouviu um gigante, ele falou: esse daí não bota medo de ninguém, não. Porque o que eu já vi, o que eu já vivi, e a história que eu tenho para contar, só de eu contar, vocês já ficariam admirados. Talvez se ele só contasse a história, o gigante já corria. É assim que Deus quer fazer com você, irmão. Talvez quando você chegar num lugar, você chegar no lugar, o diabo vai estar saindo lá. Quando você chegar lá, está tudo resolvido. É só para glorificar o nome de Deus, porque tudo que precisava fazer, Deus não exigiu de você. Deus já preparou para que você chegasse lá só para desfrutar das coisas. O fim de Daniel foi o quê? Muitos e grandes presentes. Se não desse nada, irmãos, desse só autoridade, eu falo, agora é seu governador. Agora pare e pensa, os outros escravos. Pare e pensa, todo aquele de autoridade, todos os capacitados, todos os inteligentes, todos os caras cheios de diploma. Tá vendo agora? Tá achando aí, escravinho, agora tá achando que é, né? Aí de repente passa lá, como é que é aí? Sou governador, tá vendo aqui agora? Governador, baixa a cabeça quando eu passar, tá bom? Irmão. Quando Deus te eleva a outro patamar, as pessoas terão de reconhecer. Mesmo que não concordem, terão que reconhecer. Deus coloca no meu coração, uma pessoa que vai ser levada num lugar que as pessoas gostariam delas ter o destaque. Mas elas nunca quiseram se desafiar a outro patamar. E essa pessoa quis. E quando ela passou, as pessoas tiveram que se sujeitar. É assim que funciona. Não é para humilhar as pessoas. Não. Não é isso. Pelo contrário. É para que o nome de Deus seja reconhecido por onde quer que passe. Quando você chega em algum lugar, irmãos, a presença de... Para e pensa, você precisa reconhecer o seu valor. Você precisa reconhecer o seu valor. Você precisa saber quem você serve.
Quando você descobrir isso na sua mente, no seu coração e na sua espiritualidade, você vai ver que alguns obstáculos que você achava inatingíveis vão ser fáceis de serem solucionados. Fáceis. Quando Deus chamou Josué, eu vou acabar com essa aí. Quando Deus chamou Josué, Deus deu um desafio para Josué. Falou: Josué, está vendo aquela cidade além do Jordão ali? Ela chama Jericó. Jericó. Dá uma olhada bem o tamanho das muralhas. Ele olhou de longe já eram bem altas. Diz os historiadores que cabia na largura da muralha 3 carros com cavalos, né? Que era a forma como que eles usavam no combate. Devia ter uns 7 metros de largura. Só para você entender a dimensão de como era fortificada. Uma pessoa 7 metros de concreto puro. Dava para destruir? Não. E ele falou: Josué, primeira cidade que você vai conquistar, Jericó. Aí talvez fosse até fácil, né? Vamos colocar um propósito aqui para vencer Jericó. Ele colocou, né? Mas ele falou: tá bom, Senhor. Vou pensar em Jericó, mas antes de eu pensar em Jericó, eu preciso pensar no Jordão. Que o Jordão é largo. Para que eu possa ter a oportunidade de atacar a cidade, eu preciso passar pelo Jordão. E ele vai orar. Fala: Senhor, ninguém aqui confia que eu tenho capacidade para fazer isso. Eles confiavam em Moisés. Vai entendendo. Eu vou contar bem devagar para que você absorva bem. Eles acreditavam em Moisés. Eles não sabem, Senhor. Como é que eu vou fazer? Eu gosto de Deus porque a estratégia de Deus é extraordinária. Ele fala: para você ultrapassar o rio e ninguém morrer afogado, você pega os levitas e põe na frente. E na frente dos levitas você coloca a Arca da Aliança. É uma solução que ninguém pensa que vai dar certo. Só quem crê. Porque quem crê está preparado para coisas extraordinárias. E ele fala: tá bom. Ele reúne todo mundo e o pessoal questionando: e aí, Josué, qual que é? A gente não ia pegar lá o Jericó? Você não está no lugar do Moisés? Moisés era bom, hein? Parou, abriu o mar lá, passamos em seco, hein? Jogou as pragas lá, o faraó tá... As histórias estão até hoje, até arriscaram lá no Egito seu nome, hein, Moisés? E agora, Josué, como é que vai ser? Cadê Josué? Foi Deus que te escolheu mesmo para estar aí? Você tem capacidade mesmo para liderar? Porque ninguém provou sua liderança, hein? Eu não sei se tem algum líder aqui que está sendo desafiado, né? Se Deus te instituiu lá, irmão, permaneça, porque Deus vai te honrar. Mesmo que o liderado não queira. E ele fala: não, eu já falei com Deus já. Ah, você falou com Deus? Falei. Então como é que a gente vai atravessar o Jordão? Não, fica tranquilo. Vou chamar os levitas, vou colocar ali a arca na frente e nós vamos atravessar. Tá de brincadeira. Só vai sobreviver a arca porque ela é de madeira, né? Então ela vai flutuar. O restante aqui... É assim que às vezes as pessoas vão estar do seu lado, querendo te desanimar, te desmotivar, para que você deixe de ver as coisas de Deus. Mas Josué falou assim: não, eu falei com Deus, e Ele falou comigo, e Ele me orientou, e Ele disse para eu fazer isso, e nós vamos fazer.
E a Bíblia diz que quando os levitas que estavam com a arca nos seus ombros pisaram na água, o rio foi dividido no meio. Só que foi um milagre diferente do de Moisés. Porque quando Moisés passou no Mar Vermelho, a Bíblia diz que o mar se fendeu, mas as águas foram divididas ao meio. Tinha água aqui, tinha água aqui. E aqui estava seco para o povo passar. Quando a arca tocou no rio, a Bíblia diz que o fluxo do rio foi interrompido. Só ficou água da onde vinha o leito do rio. Da outra parte, a Bíblia diz que secou. Mas sabe o que aconteceu? O povo passou em seco de novo. E aí aqueles que gostam de aconselhar, né? Falar, mas Moisés também fez isso daí, né? Então não vale. Vamos ver agora a muralha. Vamos ver o que você vai fazer, porque não dá para escalar. A gente não tem ferramenta, não tem catapulta aqui, né? As ferramentas que a gente tem não consegue transpor. Como que vai ser? Vai ser tranquilo. Como que vai ser? A gente vai dar umas voltas por aí. Vamos dar uma volta na cidade. Todo o povo vai dar volta na cidade. Todo o povo vai dar volta na cidade. Quantas vezes a gente vai dar volta na cidade? Uma vez por dia. E foi um dia, deu uma volta. No outro dia, outra volta. E o pessoal do conselho, né? Josué, você está tirando, hein, meu? A gente já andou muito tempo lá no Egito, mano. Quer andar aqui de novo, mano? E se a muralha não acontecer nada? E se a gente der a volta e não acontecer nada? E se a gente rodear e não acontecer nada? Talvez José tenha pensado, se não acontecer nada, a gente vai conseguir continuar servindo a Deus do mesmo jeito. Porque a gente não serve a Deus pelo benefício que Ele nos oferece. A gente serve a Deus porque Ele é Deus. E Ele precisa ser adorado, então a gente vai fazer o que Ele quer. E aí deram outra volta. 6 dias dando volta. No 7º dia, o pessoal do conselho chegou de novo. Josué, semana, velho. Chegamos no Shabat. É o dia do descanso hoje. O que a gente vai fazer agora? Agora é o dia do descanso. Quase que ele usou o que Jesus falou, né? Vinde a mim, todos estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Que a palavra usada para alívio naquilo lá também é Shabat. Ele fala, sabe o que acontece? Hoje é dia do descanso. Então hoje a gente vai andar 7 vezes. Não, mas no dia do descanso a gente vai andar... no dia do descanso é o dia que você vai andar mais. Então tá bom, vamos andar. Aí andou 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, 6 vezes. Aí vem o pessoal do conselho. Josué, e aí? Josué falou, falei 7, hein? Tá bom, quando der a 7ª, o que a gente vai fazer? Vai sair correndo, vai atacar? Vai sair correndo, vai querer botar fogo na porta? Você não preparou ninguém. Os levitas continuam na frente. A arca continua na frente. Como é que a gente vai dar uma solução para a muralha cair? Falou, não, é simples. Na última volta, quando acabar, uma só voz. Um só propósito. Um só objetivo. Nós vamos glorificar o nome do Senhor. E daí, Josué? A gente glorifica e a gente faz o quê? Pessoal ansioso, né? Pena que não tinha fluoxetina naquele tempo lá para dar uma ajuda para eles. E na 7ª volta, completa-se a volta e dá um brado de vitória. Dá um brado de vitória aí que eu quero ver.
Nenhuma coluna mexeu aqui. Acho que pode ser mais forte aí. 1, 2, 3. Vai, 1, 2, 3. Ó, mexeu o ponteiro do relógio, hein? Ó. A Bíblia diz assim que no propósito, no único objetivo, um clamor ruiu a muralha. Os historiadores dizem que ela foi soterrada para baixo da terra. Acho que Deus foi lá e fez. Pronto, concluído. Projeto concluído. Sabe o que aconteceu? A cidade se entregou. Precisou batalha? Precisou guerra? Precisou muita espada? Nada. Quando Deus vai na sua frente, quando a glória dele vai sendo guiada, que era a Arca da Aliança, quando Deus vai se apresentando na sua frente, ele já vai resolvendo todos os problemas. Você só precisa caminhar e segui-lo. Servir a Deus é tão fácil, irmãos. A gente complica porque a gente quer dar sugestão para Deus como ele tem que agir. A gente quer fazer parte do conselho. Devia ser assim, Jesus, não devia? Você devia fazer desse jeito. Olha, aquele não se converte tribuloso, você devia dar um tum na cabeça dele para ver se ele melhora. Não faça parte do conselho. Deixa Deus te promover. Quando Deus te promover, irmãos, vem com ele um nome, vem com ela uma autoridade, vem com ela uma identidade, vem com ela uma identificação, vem com ela uma glorificação, vem com ela um presente, vem com ela um reconhecimento sobre a sua vida. Você só precisa crer, irmão. Crer não é acreditar que Deus existe. Que Tiago 2,19 diz assim: credes que há um só Deus, fazes bem. Os demônios creem e estremecem. Os demônios não são salvos porque creem que Deus existe. Crer é aceitar Jesus e estar abertos à mudança. Mudança de patamar. Mudança de nível. Mudança que vai te elevando, vai te levantando. É uma escada que está sendo preparada que você chegue nas nuvens e você precisa subir cada degrau. E vai subir, vai subir, vai subir. Até você chegar na nuvem, Jesus fala assim: vem. Que agora já acabou todas as coisas. Agora é só eternidade. Qual é o esforço da sua vida, irmãos? Entrega nas mãos dele. Tudo aquilo que você precisar na sua vida, entrega nas mãos dele. Toda a solução que você precisar na sua vida, entrega nas mãos dele. E siga a referência. Porque se você seguir a referência, Deus está falando para você hoje, ajuste a sua bússola à referência. Porque se você se ajustar à referência, você não muda de lado, você não muda de caminho, você não pega atalho e com certeza você encontrará a terra. Você encontrará a porta. Depois que Josué entrou em Jericó, o seu nome foi reconhecido. E ele se tornou autoridade sobre o povo até o dia que ele dividiu a terra. Enquanto ele não dividiu a terra, ele foi, vamos dizer, como se ele fosse o rei de Israel. Não foi pela capacidade, não foi pela inteligência, não foi pela sabedoria, foi por uma coisa só: sensibilidade em ouvir a voz de Deus. Todo mundo que tem sensibilidade para ouvir, Deus tem a capacidade de colocar ele em outro nível, em outra dimensão. Vou falar de novo, em outra autoridade, reconhecimento, identidade, identificação. Identidade para mim, identificação para os outros. Quando Deus opera, irmãos, você é reconhecido, as pessoas reconhecem você e Deus é glorificado acima de todas as coisas. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus.